Olá, aqui é o Robert Swerling, piloto de linha aérea e jornalista especializado em aviação, e você está assistindo a mais um programa do canal ASA, de Aviation, Space and ATC. E no episódio de hoje eu vou conversar com o engenheiro Osiris Silva. Ele foi o fundador da Embraer, foi presidente da Varig, da Petrobras e também ministro de Estado. Engenheiro, é sempre uma honra conversar com o senhor. Obrigado por atender ao convite do nosso canal. Lembrando que nossa primeira conversa foi nos idos dos anos 90, no seu gabinete da presidência na Embraer, quando eu era repórter da Rádio Jovem Pan. Sou eu que agradeço, muito obrigado pela gentileza de me procurar, eu que agradeço. Engenheiro, 50 anos do Bandeirante, o tempo voa, não? Boa. Eu não imaginava chegar aos 50 anos do Bandeirante. E o senhor apostou no projeto do Bandeirante e vislumbrava um crescimento grande para a indústria brasileira, e hoje é disputada pela Boeing. Como é que o senhor vê todo esse trajeto até chegar nos dias atuais, a grandeza da Embraer e sendo disputada pela Boeing para uma associação? Na realidade, a Embraer é muito maior do que nós podíamos imaginar e sonhar mesmo, porque era um sonho, né? E a primeira equipe, que era de aproximadamente 4 engenheiros formados pelo ITA, nós não tínhamos noção do que estávamos fazendo. A noção do que nós estávamos fazendo foi apenas quando nós estávamos com o primeiro protótipo pronto, começou a aparecer notícias na imprensa nacional e internacional, e foi aí que nós imaginamos que aquilo que nós estamos fazendo, ou que estávamos fazendo, era uma coisa que poderia dar uma história. E foi aí então que eu consegui um patrocínio externo lá do Centro Técnico Aeroespacial, onde nós estávamos trabalhando, e esse patrocínio interno nos permitiu fazer um filme. E aí nós fizemos um filme chamado Bandeirante no Ar, que pode ser encontrado na internet, e nesse filme nós mostramos um processo de fabricação manual absolutamente primário do ponto de vista de ferramentaria, coisa desse tipo, e foi retratado nesse filme. E esse filme mostra muito das etapas como nós fazíamos, em vez de hoje falarmos de realidade virtual, em equipamentos eletrônicos. Era tudo feito no papel vegetal, com tinta nanquim, de modo que foi um salto que nós não imaginávamos que poderíamos chegar. E hoje nós estamos no jato, um grande jato em matéria de tecnologia, de todos os sistemas que hoje você tem nos mais modernos aviões comerciais. Hoje a Embraer oferece esse modelo, tanto que despertou interesse de uma gigante como a Boeing, né? Bem, na realidade, isso aí estava na nossa cartilha, né? Nós criamos a Embraer com uma ideia realmente de internacionalizar a empresa. E não íamos internacionalizar a empresa com produtos atrasados, que não fossem no estado da arte. E foi por isso que nós trabalhamos bastante em tecnologias, procurando contato com fornecedores avançados e fazendo aplicações dos mais modernos dispositivos no nosso avião. Nós fizemos isso de propósito o tempo inteiro, de modo que não é surpresa hoje de nós vermos os nossos aviões colocados e nivelados com companhias muito maiores que a nossa, como é o caso da Boeing, mas realmente isso se deveu à ousadia dos mais diferentes presidentes que a Embraer teve desde 1970, quando ela deu seu primeiro passo. E qual a sua expectativa para o futuro da Embraer agora nessa associação? Olha, é muito difícil propor. Mesmo porque eu não estou acompanhando a negociação da Boeing, nem poderia, porque não tenho nenhuma relação formal com a Embraer e nem com a Boeing. De modo que eu sinceramente não sei. Eu só sei que a Embraer
tanto a Embraer como a Boeing estão enfrentando uma posição no mercado internacional que foi modificada enormemente pela compra da Airbus, do nosso maior concorrente no mercado, né, internacional, que é a canadense Bombardier, de modo que o espectro de oferta de produtos da Airbus cresceu enormemente, e foi aí que a Boeing viu que realmente a aviação regional, que era um sonho nosso do passado, que a aviação regional fazia sentido. A mobilidade mundial cresceu enormemente, os passageiros estão querendo frequências altas de decolagem de aeroportos, as maiores ligações possíveis. E quando nós olhamos países como o Brasil, um país continental que tem apenas 100 cidades ligadas para o transporte aéreo, nós vemos que tem um grande caminho a percorrer. E a Boeing percebeu isso. Então, está usando o Embraer como contrapartida da decisão da Airbus de comprar a Bombardier. O senhor falou, realmente precisamos de mais voos, mais atendimento de aeronaves comerciais. Hoje, o Brasil, na realidade, está num período difícil, precisamos voltar a crescer e para voltar a crescer precisa melhorar a infraestrutura, que estamos muito defasados. Qual a sua expectativa com relação ao novo governo e que a gente possa retomar o crescimento e também revitalizar os aeroportos, ou por que não construir mais aeroportos? Hoje, por exemplo, nós temos, eu cito Rondonópolis, é um aeroporto que poderia ter voos com aeronaves até maiores, desde que tivesse uma pista mais adequada, um procedimento RNAV, etc. Precisamos melhorar a infraestrutura. Na realidade, a Força Aérea Brasileira, que controlava o tráfego aéreo civil, a aviação civil era subordinada à Força Aérea, e a Força Aérea, aliás, não era a Força Aérea, o Ministério da Aeronáutica, ele criou a Infraero com o monopólio federal, da União Federal. Isso foi um erro muito grande, porque os aeroportos hoje estão mostrando no mundo que são aeroportos competitivos, para fazer com que o custo operacional possa ser melhor observado do que uma empresa monopolista, né? De modo que hoje eu estou pensando nisso, conversei com alguns amigos que têm ligação com o novo presidente Bolsonaro, no sentido de voltar a criar uma espécie de Ministério da Aviação Civil. E nesse Ministério da Aviação Civil absorver a ANAC, a Infraero, DECEA e tudo mais que esteja subordinado à aviação, porque hoje a aviação brasileira ela está sujeita a 5 cabeças, a 5 chefes, e esses chefes não se falam. Resultado, nós não vemos investimentos sérios por parte do governo federal, e mesmo que o governo federal não possa fazer esse investimento, eu tenho certeza que o setor privado reage favoravelmente. Agora, outro setor que o país precisa melhorar muito é a educação. O senhor mesmo criou aqui, tem uma empresa voltada à educação, né, dos jovens, e o que falta no país, como o senhor já salientou em outras entrevistas, é melhor educação, cultura. Nós teremos um ministro de Ciência e Tecnologia, que é um ex-astronauta, o coronel Marcos Pontes. Qual a sua expectativa na parte de educação, cultura, ciências e tecnologia com o novo governo? A OECD, a Organização para o Desenvolvimento dos Países, né, tem 38 associados, inclusive muitos do primeiro mundo. O Brasil está lá. E recentemente, cerca de uns 2 meses, saiu uma resolução deles mostrando que o Brasil, entre esses 38 países, é o que mais gasta em termos de percentual do PIB em educação. Quer dizer, é uma excelente notícia, né? Mas, mesmo assim, a gente vê que nós estamos formando muito pouca gente. Eu chamo isso de um funil da educação. Por exemplo,
em 1915 ou 16, mais ou menos 30 milhões de crianças entraram no curso fundamental. Do curso fundamental, na primeira parte, né, no curso preliminar, se formaram 8 milhões. Desses 8 milhões, apenas 2 milhões chegaram a candidatar à universidade. E desses 2 milhões, cerca de 900 mil se graduaram. De modo que, um percentual da nossa população, nós vemos que estamos graduando apenas 1% da população por ano, o que é muito pouco para um país como o nosso. A Coreia do Sul, que é um país muito menor, evidentemente com menores problemas, mas sem dúvida nenhuma eles estão graduando 12% da população por ano. E isso faz com que o país seja muito mais educado e com muito mais iniciativas, sem contar as iniciativas que facilitem e não compliquem, como é o caso do Brasil, de fazer investimentos. Os investimentos aqui não são feitos com apoio das autoridades, quer dizer, nós temos organizações como a FINEP, FAPESP aqui em São Paulo, tudo isso, mas eles só emprestam dinheiro para instituições governamentais. O setor privado não participa disso, e o setor privado é o maior gerador de inovações do mundo hoje. De modo que nós temos certos conceitos que eu espero que o novo governo enxergue isso e faça uma mudança. Eu tenho conversado com amigos meus e vejo o esforço que está sendo feito agora na comissão de transferência do governo do presidente Temer para o Bolsonaro, e a gente vê um esforço muito grande de escolher as melhores pessoas. Agora precisa ver se essas pessoas vão tomar as iniciativas e vão poder, porque na realidade a legislação que nós temos hoje é muito restritiva. Nós temos que fazer uma limpeza na legislação brasileira, porque aqui no Brasil tudo é regulado. Você mesmo na constituição do seu canal aí, provavelmente você deve ter caminhado pelo caminho de pedra para poder chegar em algumas autorizações absolutamente desnecessárias. Quer dizer, a liberdade para investir, liberdade para correr risco e não ficar sujeito aos prazos, aos juros, aos custos colocados pelo Banco Central compulsoriamente, quer dizer, que não deveria existir. Isso devia ser absolutamente livre. Nós estamos num país democrático, e de modo que essa democracia precisa funcionar a favor do povo, e não simplesmente a favor do governo federal, que é uma espécie de reizinho no Brasil, toma todas as decisões sem ouvir o povo, quer dizer. Então, como vê, tem uma série de conceitos que nós temos que vencer. Se não vencermos esses conceitos, nós vamos continuar nadando no pântano sem um rendimento que a gente poderia, se nós tivéssemos um oceano aberto e livre. E a burocracia, como o senhor citou, é realmente asfixiante. Trava tudo. Por exemplo, uma pessoa para abrir uma empresa nos Estados Unidos é questão de horas. Aqui é uma dor de cabeça. Aliás, o Banco Central, o Banco Mundial publicou isso, né? O Brasil é o penúltimo país do mundo que leva mais tempo para criar uma empresa nova. Quer dizer, Fora os impostos, taxas daqui, taxas de lá. Por exemplo, países prósperos como, vamos dizer, Xangai, né? Como Hong Kong, esses países aí criam uma empresa em 45 minutos. Aqui no Brasil, pelo Banco Mundial, é indicado que nós levamos 135 dias em média para criar uma empresa. Fora a carga tributária. Né? Sem explicar uma outra coisa, né? O Banco Mundial diz que no Brasil é muito difícil criar uma nova empresa e impossível fechá-la. Complicado mesmo. Eu queria até que o senhor comentasse sobre a Ânima, como é que funciona, porque a gente está falando de educação e é uma proposta justamente para levar a educação a uma faixa maior de jovens. Né? Bem,
o sucesso da Ânima pode ser colocado na sua cronologia, né? Ela foi criada a partir de uma universidade quebrada há 15 anos, lá em Minas Gerais. Hoje, essa universidade quebrada, que era uma universidade pública, aliás, perdão, era privada, ela tinha 3.000 alunos. Hoje, nós temos 5 universidades com suas divisões em Goiás, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós temos 100.000 alunos em 15 anos, mostrando que a nossa proposta está satisfazendo os jovens, eles nos procuram e estão bastante interessados em continuar estudando conosco. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para reduzir as desistências. As desistências no Brasil, a média é terrível, né? Quando começa um curso superior aqui no Brasil, 40% dos alunos abandonam por uma razão qualquer. E nós vamos checar se chegamos a fazer algumas estatísticas não muito seguras, mas perguntando a nós mesmos se nós não estávamos cobrando as mensalidades muito caras. E descobrimos que o problema não é financeiro, o problema é frustração de um lado, e por outro problema eles não conseguirem acompanhar porque o curso fundamental a cargo do governo federal é muito fraco. Isso até ia comentar com o senhor que a parte de escolas públicas precisa ser, toda a diretriz de escolas públicas precisa ser revista também, urgentemente, né? Quando eu era menino, a minha mãe lutou bastante para que eu pudesse entrar numa escola pública, porque era a melhor escola que nós tínhamos no país. Hoje, exatamente ao contrário. Só vai para a escola pública aqueles que realmente não são os melhores alunos, não são os mais aplicados, e vão com uma dificuldade bastante grande, porque é realmente difícil manter um jovem, não vou dizer uma criança, num curso que seja válido, que essa criança possa ter não só o ensinamento em si, mas a convivência, formação de caráter, a criação realmente de um cidadão. Se nós começarmos a falar que nós queremos um cidadão, a lista de requisitos para que isso possa acontecer é extremamente grande. Eu tenho, por exemplo, 5 bisnetos agora, e tenho insistido muito com os pais dele, das minhas netas em particular, para dar o máximo que podem para a criança. E muitas delas, 2 netas, por exemplo, entenderam, e praticamente elas não fazem mais nada a não ser se dedicar a expor as crianças a todas as experiências possíveis, entrando em exposições, fazendo passeios, mostrando as coisas como funcionam e tudo isso, para que a criançada absorver aí e começar a formar realmente a figura de um cidadão que possa conhecer o seu país, conhecer a história e pode finalmente ter uma formação intelectual que possa fazê-lo competitivo com os melhores alunos do mundo. O que, por exemplo, lá no Sul, nós criamos um clube de ciências e astronomia, que é justamente não só a parte de estudo do espaço, mas justamente para atrair os jovens, apesar que a escola onde meus filhos estudam é particular, mas já procura desenvolver, fazer diversas atividades, excursões, etc. Mas o clube a gente criou justamente para trazer outras visões, né, para as crianças, fazendo visitas, instalações. Por exemplo, nós em futuro próximo vamos ao Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, lá em Porto Alegre. Vamos fazer a visita também lá na PUC, nos simuladores de voo, na Faculdade de Ciências Aeronáuticas. Então, justamente é uma ideia que partiu dos pais de complementarem ainda mais o que a escola está oferecendo. Exatamente. Por exemplo, se nós olharmos, eu acho que o sucesso do Brasil no campo da
da aviação foi notável, né? Porque a Embraer chegar no nível dela, nós não esperávamos. Mas, fundamentalmente, se nós olharmos isso, nós olhamos para São Paulo, por exemplo, para o Rio de Janeiro, para cidades importantes do Brasil, não tem museu aeronáutico. Qualquer cidade pequena nos Estados Unidos tem um museu aeronáutico, um aeroespacial e tudo, e outras áreas também. Mas aqui nós não temos. Aliás, está faltando um em São Paulo. Nós tínhamos no Ibirapuera, foi desativado até porque estava se deteriorando. E seria interessantíssimo para uma cidade da grandeza de São Paulo ter um espaço reservado já para um museu aeroespacial, né? É isso, nós tentamos, quando o Dória, o prefeito Dória, tentamos utilizar o Campo de Marte, e apesar dos esforços do Dória e da própria Força Aérea e tudo isso, nós fomos bloqueados pela legislação hostil e que exige, por exemplo, que todo espaço que for colocado pelo governo a favor da população é um espaço oneroso, tem que pagar muito caro. Existe uma vontade de ganhar dinheiro, inclusive em áreas fundamentais, como é o caso da educação. Na educação nós temos que aplicar recursos e não dar lucro para quem quer que seja governo, seja o setor privado. É verdade. Engenheiro, eu queria encerrar a nossa entrevista, uma pergunta, na realidade, diferente, né, do contexto, um pouco diferente do contexto da nossa entrevista, mas lembrando uma entrevista que eu fiz com o senhor uns tempos atrás para a revista Aero Magazine. O astrofísico Stephen Hawking faleceu ano passado, mas antes ele deu uma entrevista para o ator William Shatner, que fazia o Capitão Kirk na série Enterprise. William Shatner era o ator do Capitão Kirk na série Jornada nas Estrelas. E o William Shatner pergunta ao Stephen Hawking, o astrofísico, se ele acreditava que existiam discos voadores ou OVNIs. E aí ele falou, certamente, porque o planeta Terra, né, o universo tem bilhões de anos e o planeta Terra, a vida na Terra é muito recente, né? Se formos voltar ao tempo, é pouca coisa perante 14 bilhões de anos. E ele falou, certamente tem outras galáxias e esses seres certamente têm domínio sobre a velocidade da luz, que é o grande desafio. Ele falou, a partir do momento que você tenha domínio sobre a velocidade da luz, você começa a viajar mais rápido e chega entre outras galáxias com mais velocidade. Eu estou abrindo com essa pergunta, com essa questão, porque eu lembro que eu entrevistei o senhor porque num voo de Xingu, quando o senhor estava voltando de Brasília para São José dos Campos, o senhor avistou OVNI na área e foi um dia que foram vários avistamentos, né? Nós, semana passada, inclusive, em São Paulo, houve uma reunião, um congresso com estudiosos da área de UFOs, e o Eric von Däniken, que é o autor do livro Eram os Deuses Astronautas, esteve em São Paulo, inclusive. E eu gostaria que o senhor só lembrasse como é que foi esse voo entre Brasília e São José dos Campos e que o senhor avistou, acompanhou um objeto não identificado. Bem, isso aí eu já falei várias vezes, não só para a imprensa nacional, como a imprensa internacional, mas na realidade eu fui somente um observador, porque a partir da informação do Centro de Controle de Brasília, que tinha detectado esses objetos, eles estavam no radar. Mas o que eu vi, na realidade, para mim parecia astros. Talvez não tão esférico como os astros que em geral nós conhecemos, mas de qualquer maneira parecia ser um astro. Agora, o que nós não temos resposta é por que esses astros apareceram no radar. No radar não aparece nenhum astro, né? Mesmo que a gente aponte a antena para a Lua, por exemplo, que é o corpo celestial mais próximo da Terra, nós não conseguimos pegar um reflexo, um eco, né, que possa ser registrado no radar. De modo que é uma coisa realmente estranha. Nós não temos resposta para isso.
realmente você tem razão. Esse evento que ocorreu no dia 18 de maio de 1986, nesse voo que eu fiz de Brasília para São José dos Campos, tentei acompanhar, mas à medida que eu me aproximava, ele desaparecia, ia fenecendo e desaparecia. Eu não tenho explicação para isso, e creio que ninguém tem ainda explicação para isso. Mas eu vou na direção do Stephen Hawking, que ele dizia realmente que as distâncias são muito grandes, quer dizer, é muito pouco provável que uma vida como a nossa, por exemplo, possa ser suficiente para chegar, por exemplo, a um anel de Saturno, por exemplo. Quer dizer, e Saturno é um grande planeta dentro do nosso sistema planetário. Agora imagine na galáxia que nós estamos, são trilhões de quilômetros na nossa medida, né? Quer dizer, que não tem o menor sentido. A própria luz do Sol leva 14 minutos para chegar do Sol até nós, e essa luz vem a 300 mil quilômetros por segundo, e nós voamos a mais ou menos 30, 40, 50 mil quilômetros por hora. De modo que essas distâncias incomensuráveis, isso nos isola como isola outras civilizações, provavelmente, que existem no universo. No universo, quer dizer, de modo que nós não podemos ter, como seres humanos, que não tem nem tamanho, a Terra, segundo esse observatório que colocaram lá no anel de Saturno, a Terra não é nem visível. Lá de Saturno, o pessoal, se tiver alguém em Saturno, nem vê a Terra, porque é tão diminuta que é. De modo que eu diria que nós temos que pensar que esses contatos de diferentes civilizações, quem sabe, né, fazendo qualquer coisa que possa caminhar à velocidade da luz. Mas se o Einstein tem razão, qualquer matéria que chegue à velocidade da luz se transforma em energia, de modo que desaparece, né? Então a velocidade da luz realmente para nós é o limite. E fisicamente nós também não sabemos se nessas outras galáxias os mesmos princípios físicos que nós temos aqui na Terra, se eles são válidos, não sabemos. De modo que nós estamos num festival de incógnitas. Exatamente, exatamente. Engenheiro, muito obrigado pela entrevista. Sempre, como eu falei, sempre um prazer ter essa oportunidade de conversar com o senhor. E parabéns mais uma vez, como eu falei antes até de iniciarmos a entrevista, pela sua energia e em passar os seus conhecimentos e trazer mais educação para todos aqui no país, e que a gente realmente que o país consiga superar as dificuldades e a gente possa voltar a crescer e melhorar todos os setores, infraestrutura, educação, e chegarmos àquele ponto que todos sonham, né? Trabalharmos lado a lado com países de primeiro mundo. Na realidade eu concordo consigo, mas você usou um verbo aí que o brasileiro sempre espera que as coisas aconteçam. Então, como última mensagem, eu diria o seguinte: meu caro amigo que está nos ouvindo agora, não espere, participe, saia do auditório, vá para o palco e comece a fazer o que o país precisa para que seus filhos tenham um país muito melhor. Nós precisamos criar a responsabilidade do cidadão no brasileiro e não ficar nessa atitude de aguardar, esperar que terceiros possam resolver os nossos problemas. Isso não vai acontecer. Ou nós resolvemos nossos problemas, ou nós ficaremos com esses problemas insolúveis carregando o resto da vida numa expectativa que jamais se realiza. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.